E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos abordar, esse tema, que o protestantismo nunca foi bíblico, né? Você foi enganado. Muita gente comemorando, o dia, do protestantismo. Pessoas acham motivo para comemorar, essa revolta, essa rebelião que houve em 1500, a partir de Martinho Lutero. Muita gente não conhece as Sagradas Escrituras. Por isso, comemora uma data dessa, onde cada um pode fundar a sua própria igreja. Criou, uma anarquia religiosa. E o povo vai levando, vai empurrando, com a barriga e vai vivendo, cada um fundando a sua própria igreja, se denominando bispo, bispa, à torta e à direita. Uma tremenda desordem, religiosa, uma anarquia, religiosa. As pessoas que querem só zoar, caçoar, levar isso na brincadeira, tal, não leva a sério a palavra de Deus, porque um homem sério, uma mulher séria, no mínimo teria que investigar. Como é que esse movimento surge 1500 anos depois, já com a Bíblia formada, já com a Igreja de Cristo, há 1500 anos nesse mundo? Como é que esse movimento surge depois e diz que é a Igreja de Cristo, longe dos santos sacramentos da igreja, longe, dessa salvação oferecida por Cristo, que ofereceu aos santos apóstolos, e essa incumbência dos santos apóstolos propagarem o Evangelho de Cristo na terra. 1500 anos depois surge, o movimento protestante, e aí essas pessoas vêm comemorar, comemorar a reforma, protestante. Mas, meus irmãos, não há o que comemorar, Há sim o que estudar, Vamos estudar a história, vamos ver nas Sagradas Escrituras, onde, por exemplo, vamos ver nas Sagradas Escrituras se tem algum resquício, se tem alguma coisa que eu possa me agarrar, como protestante, se você, como protestante, tem algum texto bíblico que aprova, esse movimento, essa rebelião do século XVI? Era no mínimo isso, essa curiosidade que você tivesse aí, você tivesse essa curiosidade. Mas de onde vem, o protestantismo? Eu posso estar seguro aqui como protestante, É essa pergunta que você deve fazer, você que é protestante. Porque eu, como católico, vejo isso com muita clareza, que esse movimento protestante, não existe nada que aprove nesse movimento. A gente pode ver, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, nas cartas, nos Atos dos Apóstolos, alguns versículos, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, alguns versículos, onde mostra com muita clareza que a igreja primitiva era católica, Ela nunca existiu igrejinhas independentes dos santos apóstolos, Basta ver isso. Leia, Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que não existia, a igreja de Macedo, a igreja de R.R. Soares, a igreja de Valdomiro, a igreja de Agenor, a igreja de milhares e milhares de fundadores de igrejas independentes uma da outra. Ou seja, uma anarquia religiosa. E eles querem comemorar, querem passar que é uma igreja de Cristo. Meus irmãos, aonde é que Cristo estaria tão dividido dessa forma, Então veja, se você perceber nesses versículos que eu vou mostrar, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui uns 4, 5 textos, você já vai entender que a igreja primitiva tinha, a jurisdição dos apóstolos. Foi a eles que Cristo autorizou, foi a eles que Cristo incumbiu, essa missão de pregar o Evangelho por toda a terra. Então, a primeira comunidade sabia disso. Toda vez que surgia, uma comunidade nova em uma região, que a igreja ficava sabendo, ia lá com o seu representante, enviava lá um dos apóstolos ou um representante seu, ia lá. Para quê? Para que naquela nova comunidade
fosse, né, injetado a semente ali, a doutrina apostólica, a semente, né, a autorização para que aquela comunidade nova fosse realmente igreja. Veja, a igreja que estava ali surgindo em algum lugar, na igreja primitiva, naquele local, né, que foi se expandindo, todas aquelas comunidades, elas recebiam esse enxerto, né, essa doutrina da fé, essa bênção apostólica. Porque se não fosse assim, aquela comunidade não era legítima. Era esse o entendimento. É esse o entendimento bíblico. É esse o entendimento católico. Agora imagine você, no seu bairro deve ter, no mínimo, mais de uma denominação protestante, né? Em cada esquina. Tem ruas que a gente conta quase 10 igrejinhas diferentes, independente uma da outra. Ou seja, isso nunca foi bíblico, né? A igreja bíblica era a igreja católica. Ela respondia, né, à jurisdição dos santos apóstolos. Era esse o modelo, o formato da igreja, para ser igreja. Então, se uma comunidade não recebia os santos apóstolos, rejeitava essa bênção apostólica, eram hereges, né? Eram hereges. E aí, né, isso no tempo apostólico, isso no tempo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas, depois deles, ficaram os seus sucessores, pessoas que eles formaram, muitos homens que eles formaram para dar continuidade a essa igreja. Essa igreja não poderia, de repente, em determinado ano, como querem os protestantes, ter sumido, né, a igreja de Cristo ter acabado, como alguns protestantes alegam, e nos primeiros séculos já não era mais a igreja de Cristo. Então, segundo esses protestantes que pensam assim, Cristo teria falhado quando disse, né, as forças do inferno não poderão vencer essa igreja. Então, para nós católicos, essa igreja que Cristo fundou, em nenhum momento ela foi vencida, em nenhum momento ela faliu. Houve tentativa, e ainda hoje há tentativa de destruir a igreja, mas nós cremos, né, firmemente na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, nem no texto bíblico e nem na sequência ali nos primeiros séculos dos pais da igreja, você vê esse movimento protestante, aonde um pai da igreja, já começou a Santo Inácio de Antioquia, fundou a própria igreja independente da igreja de outro santo da época. A gente não vê falar isso. Todas as igrejas bíblicas eram uma só sob a jurisdição apostólica. Todas as igrejas dos primeiros séculos é uma só sob a jurisdição dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, né? Dos papas, dos bispos. Eles tinham ali esse formato. Então, o formato protestante de onde veio? Né? Essa pergunta que fica para os protestantes que estão vendo esse vídeo. Onde está esse formato do protestantismo que a gente vê? Nas Sagradas Escrituras ou na história? Mostra para nós aí. Você só vai encontrar depois de 1500 anos essa rebelião, onde cada um funda a própria igreja. Não segue nem os princípios dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, né? Ou seja, vocês não seguem nem os passos dos fundadores de vocês. Já esfacelaram-se mais ainda do que eles. Então veja, para não ficar muito estendido a nossa conversa, alguns versículos para você notar que a igreja primitiva tinha, né, a jurisdição apostólica e nunca foi protestante. Sempre foi nesse formato católico. Sempre teve uma jurisdição. Veja, Atos 8, se você pegar as suas Sagradas Escrituras aí, né? Em Atos 8, no versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvirem que Samaria tinha acolhido a palavra de Deus, enviaram para eles Pedro e João. Veja, olha aí o modelo. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, né, ouviu que a Samaria tinha acolhido a palavra de Deus, enviaram para eles Pedro e João. Para quê? Para
receberem essa aprovação, essa bênção apostólica. Atos 8, versículo 14. Ah, mas quer ver o contexto? Pode ler todo o contexto. O versículo em si não tem essa dependência do contexto. Já está dizendo claramente, os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que aquela comunidade na Samaria havia acolhido a palavra de Deus e não lavaram as mãos não, disseram não, que bom, deram glória a Deus, que maravilha, e ficaram lá de braços cruzados, não, foram lá imediatamente, porque era eles que tinham essa missão de anunciar o evangelho em toda a terra. Então, Pedro e João foi lá para impor as mãos, para levar essa bênção, essa autorização, essa validade para que Samaria fosse realmente igreja. Entende, meus irmãos? É isso que precisa. Veja, mais um texto. Agora, no capítulo 11. Em Atos 11, veja, em Atos 11, versículo 22, vai dizer também algo muito interessante. Atos 11, versículo 22. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém. E esta enviou Barnabé para Antioquia. Veja, mais um caso onde a igreja de Antioquia estava surgindo, crescendo. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, né, dos apóstolos que estavam em Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Ou seja, enviaram Barnabé para Antioquia ser verdadeiramente igreja. Precisava disso, dessa ligatura, né, para não romper esse laço com a igreja mãe. As novas comunidades recebiam os santos apóstolos, né, e os seus representantes para serem igreja. É isso que o protestante tem que perceber. As novas comunidades recebiam a autorização, a legitimidade da igreja primitiva. Porque era eles que tinham essa missão. Mais um versículo. Escolhi agora foi em Atos 11, né, versículo 22. Mais um texto, né, para você perceber que a igreja primitiva tinha a jurisdição, né, apostólica. Não era uma anarquia como é, né, o protestantismo. Veja, Atos 14, versículo 23 agora. Veja, nomearam anciões em cada igreja, rezaram, jejuaram e os confiaram ao Senhor, em quem havia acreditado. Ou seja, os santos apóstolos aqui, o texto está dizendo que era eles que nomearam anciões em cada igreja. Ou seja, em cada igreja que ia surgindo, a exemplo dos textos que a gente já leu, né, eram os apóstolos que nomeavam os anciões para essas igrejas. Era eles quem pedia a Deus, né, essa bênção que dava essa autoridade àquela nova comunidade ser igreja. Era isso que fazia a igreja primitiva. Ser igreja era a bênção dos santos apóstolos. Então, nenhuma comunidade, você não vai encontrar na Sagradas Escrituras, nenhuma comunidade que não recebesse os santos apóstolos, que rejeitassem os santos apóstolos e que fosse uma igreja independente como tem no protestantismo, né? Então você não vai encontrar isso. Então, no texto bíblico, você não encontra base para ser protestante. Você não encontra. Você só é protestante se for muito cabeça dura e realmente quiser ir colocar a sua salvação em risco, nem fica aí de boa, né, comemorando a reforma protestante. Eu vi uma postagem de alguém colocar assim, as 5 solas, né, do protestantismo, e colocar assim, que aquilo era bíblico, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde tem uma das solas, né, dos protestantes, onde tem um texto bíblico que aprova isso, né? Nada, absolutamente nada. Cada um funda a sua própria igreja do jeito que quer, não responde à autoridade da Igreja de Cristo,
persegue a Igreja de Cristo com todo tipo de insulto, de mentira. O que tem hoje em dia de protestante, né, mentindo descaradamente contra a Igreja Católica, contra os dogmas católicos da Igreja de 1500 anos antes do protestantismo. Eles querem desacreditar. Uma grande luta para desacreditar a fé católica. Mas você vê que aí é uma grande cortina de fumaça. Eles não querem explicar para os seus adeptos isso que eu estou mostrando aqui. Eles não querem explicar, eles não querem, né, mexer nesse assunto, dizer, olha, realmente o protestantismo não é bíblico. E não tem outra. Como eu já disse, né, eles surgiram 1500 anos depois, a Bíblia já estava escrita. A Bíblia, né, é um livro católico, como a gente está sempre dizendo, né? Foi a Igreja Católica quem nos trouxe essa Bíblia como a gente tem hoje. Então, como é que eu pego esse texto, viro as costas para quem moldou esse texto e fundo a minha própria igreja? Me autodenomino bispo e fundo a minha própria igreja. Então, o protestantismo, né, é uma desordem, é uma anarquia religiosa que não tem o que comemorar, né? Para quem estuda, para quem perde um tempinho aí lendo as Sagradas Escrituras, vai encontrar nas Sagradas Escrituras um texto católico. E para quem pensa, gente, vamos pensar no sentido lógico da coisa. Só há um Deus, né? E esse Deus enviou um único filho. E esse filho fundou uma única igreja. Por que tem tantas igrejas, milhares e milhares de igrejas, né? Quer dizer que isso aí é obra dos homens. Aí eles querem lutar com todas as suas forças contra os dogmas católicos. Há um grande debate contra os dogmas católicos. Mas eles mesmos não querem explicar a sua origem, né? A aprovação nas Sagradas Escrituras. Era isso que a gente queria, né, debater. Cada um desses protestantes que comenta aqui no canal seria capaz de mostrar a sua denominação, né, nas Sagradas Escrituras? Não, porque não existe. Seria capaz de mostrar essa aprovação, né, para esse protestantismo? Não, porque não existe, né? Então, só permanece no erro quem quer mesmo, né? Quem quer mesmo. No texto bíblico a gente sabe que não tem isso. Não tem isso de cada um fundando a própria igreja, independente dos santos apóstolos. E muito menos na patrística, né? Muito menos na patrística também não tem isso de cada pai da igreja ali fundando a sua própria igreja. Eu fico pensando daqui a 500 anos, a futura geração, olhando, né, essa bagunça toda, quantas denominações protestantes não vai ter no mundo? Quantas mentiras? E as pessoas vão se fechando em suas denominações, sendo às vezes até vigiada, né, até meio que forçada a não estudar a fé católica. Tem igrejas protestantes que ela quer dominar todos os seus membros, né? Ela oferece suas cartilhas, né, seus sites, seu meio de estudo só da sua crença. Não deixa você expandir para outras coisas, né? Com medo de você descobrir a verdade. Então há isso também. É uma prisão. O protestantismo é uma prisão. É um dos maiores erros, né, da humanidade, é o protestantismo. É uma loucura como que a mente humana não consegue perceber essa lógica, né, essa lógica de tantas igrejas independentes uma das outras, fazendo o que quer, rodopiando. A gente vê vídeos aí, esses dias eu estava vendo aqui o vídeo de um ex-pastor, né, protestante, que agora é católico, fervoroso, grava vídeo aqui no YouTube também, mostrando algumas presepadas, né, protestantes, das igrejas protestantes. Se você vê aí na internet, pastor rodopiando, se jogando no chão, sabe, é uma anarquia. Aí a gente pergunta, onde é que ele viu aquilo nas Sagradas Escrituras? Onde tem esses movimentos que esses pastores fazem? Onde tem isso nas Sagradas Escrituras, né? Mas eles querem ficar fazendo uma cortina de fumaça, né? Ficar atacando a igreja para fazer uma cortina de fumaça, para eles não perceberem, para que as pessoas não percebam
que eles são reprovados, né? São reprovados. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Eu digo isso aqui com a intenção de ajudar alguma pessoa. Se eu ajudar uma pessoa com esse canal aqui, com um vídeo, eu já tenho feito grande coisa. Se eu ajudar uma pessoa a sair dessa mentira que é, né, o protestantismo. E a estudar a fé católica. É só estudar a fé católica com honestidade, todos os seus dogmas, todas as suas crenças. É só estudar com honestidade que você vai encontrar. Como disse Jesus Cristo, né? Quem procura, acha. Quem bate, a porta será aberta. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.